Comecei a frequentar o clube na infância e na juventude quase todos os dias. Logo formou-se um grupo de amigos e ficou conhecido como a Turma do Country. Naquela época, o clube representava a melhor opção de lazer, recreação, atividades esportivas, sociais e culturais. Outra atração era o cinema, que ficava na sala atual hoje é Jogos de Baralho. Dr. Najib Echede doou os equipamentos de projeção e selecionava criteriosamente os filmes a serem exibidos nos sábados, domingos e feriados, em uma época em que não existia televisão e o cinema era o máximo. A dona Messias, funcionária do clube, cuidava da disciplina do cinema com muita autoridade, porque a gurizada fazia bagunça, né? A sala de jogos infantis era outra opção de entretenimento e ficava no primeiro andar ao lado do cinema. Fizemos parte da geração Coca-Cola com influência dos filmes americanos. Os jovens usavam suéter nos ombros e foi um movimento de curta duração. Em seguida veio a geração Juventude Transviada, influenciada pelo ator americano James Dean, lembretas, corridas de carros e outras loucuras. Campeonatos de natação, da qual eu sempre, em alguns estilos, era contemplado, né? Mas o clube era muito interessante, porque não tinha outras opções em Curitiba, então o country era a melhor opção de tudo. Então, por exemplo, a festa da piscina com os aqualocos, contrataram um grupo de fora, que vinha de Rio e São Paulo, que fazia um monte de atrapalhadas na piscina, né? Acrobacia e etc. Então, e as festinhas do clube, do jantar dançante, com uma frequência enorme. Toda semana tinha alguma coisa, então era espetacular. A vida do clube foi maravilhosa. Quem teve essa felicidade, nossos filhos não tiveram esse mesmo privilégio. Mas para nós, a gente passava o dia inteiro no clube, saía de lá de noite. Jogava tênis e joguei um pouquinho de golfe, mas era mais tênis. Tinha o Pedro Amadeu de professor, que foi um professor espetacular, fez muito campeões. A natação ganhava medalhas, mas também não em todos os estilos, só em 2 estilos. Esta fase foi logo neutralizada pela iniciativa idealizada pelo associado benemérito Dr. Valdemar Monasser para formar uma diretoria de jovens a fim de dirigir e organizar as suas atividades, com a supervisão da diretoria. Esse projeto foi implantado na gestão em 1959, na gestão em que meu pai era presidente, Arides Pinho, e assim nasceu o Grêmio Flamingo. O Grêmio Flamingo foi uma escola de administração para muitos presidentes e diretores que passaram a zelar pelo Graciosa Country Club. As atividades do Flamingo aumentaram a frequência dos jovens no clube para as tardes dançantes, caça ao tesouro, gincanas, atividades esportivas, festas juninas e o futebol, que tinha grande rivalidade com o clube curitibano. O Flamingo criou um amor pelo clube, porque na vez de tornar as pessoas que criavam casas dentro do quadro social, passaram a ser fiscais, ajudaram a cuidar do clube. Então foi muito importante o Flamingo, foi uma decisão bem tomada. Em 16 de abril de 1993, meu nome foi lançado para candidato a presidente do clube pelos amigos Joinís Ferraz de Campos, Luiz César Bufara e João Carlos Ribeiro. Em seguida, com o apoio da turma do Flamingo e de muitos associados, a candidatura foi oficializada, com um manifesto escrito pelos ex-presidentes, dando apoio e sustentação. Najib Echede, Daniel Russi, Fernando Miranda, Evaldo Vita, Norberto Castilho, Manuel Roseman, Geroldo Auer, Edmundo Reichmann, Edgar Albuquerque, Abília Belneto e Deco Farrache. Porque eles acreditavam que eu iria administrar com o mesmo amor que meu pai tinha pelo Graciosa, meu pai era de Espinho. A partir desse dia, passamos a nos reunir na clínica do Dr. Pinho com um grupo seleto de amigos para discutirmos a elaboração de um plano de gestão. Antes de tomar posse, eu e minha esposa Regina visitamos diversos clubes de Curitiba, incluindo a área física e principalmente a área administrativa. Em São Paulo visitamos o Clube Pinheiros, o Clube Paulistano e com destaque a Sociedade Hebraica de São Paulo.
cuja administração era exemplar. Nos Estados Unidos também visitei alguns clubes. Clube de campo, clubes de golfe, clubes de tênis, não tinha um clube com todas essas características do Graciosa. Eu considero hoje, pelo que eu conheço, o Graciosa como sendo o melhor clube do Brasil. O fato de ter uma campanha de chapa única permitiu que a escolha dos companheiros para a diretoria e para o Conselho Deliberativo fossem selecionados pela experiência e liderança comprovada, e bem como o amor pelo clube. A composição da chapa começou com 41 diretores, 40 conselheiros e diversas comissões, que atingiu um número significativo de 128 associados, cujo número cresceu de acordo com as necessidades durante a gestão. Tomei posse em junho de 1993, ou seja, praticamente 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? 30 anos. A partir dessa data, passei a dedicar as tardes da 1h30 às 21 horas no Graciosa Country Club, de segunda a sexta-feira, para transformar o Graciosa Country Club numa empresa moderna e eficiente. O patrimônio do clube é fantástico, fruto da coragem e do trabalho dos associados, fundadores e diversas diretorias que nos antecederam. O Graciosa é uma grande empresa que exige uma administração informatizada para adequar as instalações, com finalidade de atender a crescente demanda de frequência e para adotar o clube com a tecnologia de ponta. Assumimos como equipe participativa e experiência reconhecida. O Conselho Deliberativo foi significativamente eficiente e o presidente João Carlos Ribeiro se reunia comigo, presidente do clube, uma semana antes da reunião do Conselho para amadurecer a solução dos problemas. Na vez de discutir na diretoria, já apresentava a solução e não apenas cada um deu a sua opinião. Geralmente as pessoas que dão opinião nem têm o conhecimento perfeito de causa. Para ter o conhecimento de causa tem que sentar na mesa do presidente e ficar lá pelo menos um número X de horas, senão não conhece perfeitamente a solução. O diretor de marketing, Marlos Coelho, supervisionou o projeto elaborado pelos renomados consultores Emanuel Dias e Cida Traub, cujo trabalho forneceu subsídios evidenciados pelas pesquisas qualitativas e quantitativas que expressaram as aspirações e expectativas dos associados, promovendo ampliações e melhorias, alimentando o banco de dados para planos de curto, médio e longo prazo. Esse projeto de custo zero foi gentileza de amigos associados. Foi importante para definir as prioridades de modernização do relacionamento entre associados e funcionários. O resultado das pesquisas constitui um documento para defender e justificar as mudanças necessárias e forneceu subsídios para o programa de qualidade máxima. Assim, podemos planejar o Graciosa Country Club para o terceiro milênio, atendendo às expectativas dos nossos associados, que alimentaram o plano diretor, aproximando as atividades afins em uma mesma área, estabelecendo o fluxo ideal de funcionários, associados e funcionários visando a integração. É importante que os sócios se encontrem. Tem clube que é muito grande, os sócios não encontram ninguém, então parece um clube que não tem vida. Entre as diversas propostas apresentadas, foi aprovado o trabalho dos arquitetos Lubomir Fichinski Dunin e João Guilherme Dunin, que além de frequentar o clube, tinham experiência adquirida nos projetos dessa natureza. Trabalhavam no IPUC, tinham experiência em planejamento urbano e etc. Foi importante para a nossa gestão, bem como para as próximas, prevendo as ampliações necessárias, bem como a criação de novas atividades para atender a crescente demanda de frequência. O plano foi amplamente discutido nas diferentes áreas do clube, visando otimizar os espaços físicos. É importante estabelecer um ponto de encontro dos associados. Foi um trabalho de 21 meses. O projeto foi apresentado para a diretoria e Conselho Deliberativo e proporcionou um verdadeiro espetáculo de multimídia aprovado por unanimidade. A nossa gestão ampliou a área física do clube, incorporando o terreno da Madeireiras Aramela, medindo 5.100 metros quadrados, sendo 47 metros de frente para a Avenida Munhoz da Rocha e 127 metros de fundos. O espaço considerável para a implantação de novas atividades, tipo centro poliesportivo. Foi adquirido também um terreno na rua Clóvis Bevilacqua, com 220 metros quadrados de área construída e terreno com 510 metros quadrados, onde passou a funcionar a Secretaria e Tesouraria do clube, com entrada independente que aumentou a capacidade de atendimento,
cujo aperfeiçoamento do sistema de cobrança reduziu consideravelmente a inadimplência. É que antigamente a secretaria do clube ficava dentro da sede principal, então a pessoa entrava no clube, não era sócio, se misturava, usava o bar, restaurante, banheiros, etc. Não era correto. Muita gente até se complicava com a situação. As reuniões da diretoria começavam das 19h30 às 21h30, toda segunda-feira. Aliás, até a primeira reunião eu bati o sino, que 9h30 tinha acabado a reunião, e um dos diretores disse: mas presidente, eu não concluí meu pensamento. Eu disse: na próxima reunião, o senhor vai na tarde, que o presidente está aqui todas as tardes no clube, e nós amadureceremos a solução, e quando você vier apresentar, você vai apresentar a solução pronta e não apenas para discutir, porque perde tempo. E também não vamos permitir que a reunião termine às 11 horas da noite e meia-noite, porque daí desestimula a presença. Iniciamos a gestão com dificuldades financeiras, pois a receita não cobria as despesas. Então entramos no vermelho já. Fomos ao Balmerinos fazer um empréstimo e assim o clube passou a honrar os seus compromissos. Eu acho que a conta tem que ser paga em dia, não pode deixar atrasar nenhum dia, nem tampouco pagar multa. Implantamos a economia de guerra, com cortes nas despesas, terceirização de algumas áreas que estavam onerando o clube e insistimos na cobrança dos associados inadimplentes. E criamos projetos que aumentaram a arrecadação com a filosofia de que o custo ideal é custo zero ou quase zero. Exemplo, a publicação da revista mensal do Graciosa, durante 2 anos, feita pela diretora Regina Krasik, não custou um tostão para o clube, absolutamente um tostão. Foi tudo de graça e com grande apresentação. Os melhoramentos no Golfo foram significativos, com o diretor Cláudio Quirila, e quase a custo zero. As locações dos salões, leilões de arte, enfim, soluções que gerassem recursos financeiros. Após a reunião da diretoria e do conselho, era tradicionalmente servido um jantar, sendo que no nosso plano de economia de guerra, cada diretor pagava por suas despesas. O mesmo princípio foi usado em todas as áreas do clube. Uma associada veio à sala do presidente reclamar que foi cortado o cafezinho da sauna e do salão de beleza. E na sala do presidente era servido cafezinho, drinks e até sanduíches. Eu chamei a secretária Célia para que trouxesse as notas para comprovar que o café, o açúcar, o copinho e as colherinhas eram pagos particularmente pelo presidente, bem como as despesas de bar e restaurante. Era comum as pessoas ir lá tomar uísque, beber vinho, beber sanduíche, e na hora de sair não pagavam. E eu saía de despesa do clube, e na nossa, quem pagava era eu. E a associada, quando soube disso? A associada? É, a que foi tomar café lá na presidência. Falou, lá na presidência tem café, tem sabor. Aliás, eu perguntei para ela: você veio fazer uma pergunta ou uma reclamação? Eu vou responder de acordo com a sua vontade. Ela disse: vim fazer uma reclamação. Então eu respondi para ela e justifiquei que era eu que pagava. E disse para ela: agora a senhora me dá licença, que eu tenho que trabalhar, que a senhora não marcou hora, só podia ter marcado hora, eu lhe atendia na hora certinha. Eu fiz a gentileza de lhe atender para a senhora não esperar. A Assembleia Geral do dia 13 de dezembro de 1933, com a finalidade única de alterar o artigo 84 do Estatuto Social sobre o valor das taxas de ingresso para novos associados, sugerido pelo diretor Sérgio Souza. Nós ficamos praticamente 6 meses discutindo como fazer para ganhar dinheiro, até que conseguimos encontrar um túnel, que é essa alteração do artigo 84. Fiz o uso de 3 projetores, apresentando simultaneamente as áreas do clube que necessitavam de reparo urgente. Eu era dentista, estava acostumado a dar curso, eu sempre projetava em 3 projetores, foi uma facilidade mostrar rapidamente diversas coisas do clube que estavam deterioradas. Os associados compareceram em número significativo e entenderam a necessidade de uma oxigenação financeira para que os restaurantes não fossem interditados pela vigilância sanitária e o laudo de funcionamento dos bombeiros não fosse negado. E mais, com o resultado das pesquisas, o quadro social entendeu que também seriam necessárias muitas restaurações, ampliações e novas atividades. O projeto foi amplamente discutido e aprovado por unanimidade, terminando com uma festa de confraternização. O clube tem 3.000 ações e não é permitido aumento de ações, sendo que o ingresso de um associado novo fica condicionado à saída de um associado antigo. Com a liberação de ações associadas inadimplentes, ocorreu o ingresso de novos associados, de novos candidatos, o que permitiu a oxigenação financeira.
O pagamento podia ser à vista ou em parcela com juros de correção monetária. Assim sendo, o caixa do clube ficou com recursos consideráveis e pouco a pouco foram realizados melhoramentos implantando novas atividades. Foram os recursos financeiros acumulados que permitiram que o presidente João Carlos Ribeiro realizasse grandes obras no clube, como o estacionamento e centro poliesportivo. Aliás, o João Carlos sozinho construiu mais que todos os presidentes em toda a história do clube. Realmente muitos feitos. Até hoje, essa é a principal origem da receita financeira, que é aplicada para novas atividades, e as mensalidades são para cobrir os gastos de manutenção. Então, quando sobe o custo de vida, sobe o preço da mensalidade. Quando o dinheiro não está no cofre, tem que aparecer através da criatividade. Foi assim que conseguimos receita para melhoramentos, novas atividades e recursos para a compra de terrenos vizinhos da área do clube. Apesar da inflação significativa, o valor das mensalidades não foi alterado durante a gestão. Nós queríamos agradar os sócios para que votassem a favor das causas principais. Em aumento da mensalidade, dói no bolso. 25 de abril de 1995, após 22 meses de muitas reuniões com diretores, conselheiros e associados, chegamos à redação final do Estatuto Social, que além de proteger a família Gracioziani, promoveu a oxigenação financeira, representando uma fonte permanente de recursos financeiros para esta e para as próximas gestões. Coube o diretor jurídico Carlos Eduardo Mofredini para a coordenação da reforma estatutária. No clube somos todos iguais, sujeitos aos mesmos direitos e às mesmas obrigações. Uma parceria de sucesso foi o cartão de crédito. Em 17 de outubro de 1994, o Graciosa Country Club recebeu o Sr. Henrique Meirelles, presidente internacional do Banco de Boston, para coquetel o lançamento do cartão de crédito, que foi oferecido a todos os associados. Além de ter o privilégio do cartão Gold Internacional inteiramente grátis, oferecendo um acesso a uma rede de 10 milhões de estabelecimentos comerciais em todo o mundo. Coisa fantástica, 10 milhões, né? O banco ofereceu ao clube uma doação de $50 mil, o que chegou na hora certa porque as despesas eram grandes. O cartão propicia serviços como débitos automáticos das mensalidades, bem como transações monetárias dentro do clube usarem em restaurantes, bares, lanchonetes, etc. Programa de qualidade máxima. Esse programa foi implantado pelo associado Renato Requião Munhoz da Rocha, que visa a excelência nos serviços prestados, que muito contribuiu para melhorar a qualidade dos trabalhos sem precisar aumentar o número de funcionários. Dr. Renato ministrou 2 palestras para diretores e funcionários. A qualidade eficiente é uma questão de sobrevivência para todos. O nosso objetivo é que o Graciosa Country Club seja um clube 5 estrelas, ou seja, o melhor. Basta que tenhamos a visão do futuro, pois somente com ações conjuntas, com funcionários e colaboradores e associados, chegaremos a esse objetivo. A preservação do patrimônio e a imagem da instituição são pontos claros para os associados, que têm a responsabilidade de zelar. Os funcionários treinados irão evitar desperdícios e, portanto, ouvir os funcionários, pois a maioria das vezes eles sabem orientar para qual a melhor solução dos problemas. O associado é a figura principal de todas as ações da diretoria e deve objetivar sua satisfação e bem-estar, pois sem os associados não tem razão do clube existir. A diretoria deve conhecer as expectativas dos associados para estar apta a prever os serviços que ele deseja com a qualidade que ele merece. O clube deve contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados, provendo ações de lazer, esporte, cultura e recreação. As melhores opções. Eu, nas segundas-feiras, das 7h30 às 8h30 da manhã, realizava um café com determinados grupos de funcionários para conhecermos as reivindicações, bem como as sugestões para solucionar os problemas existentes. O projeto deu resultado bastante positivo e foi possível reduzir os custos, melhorar a eficiência e colaborar para um clube 5 estrelas. Foi criado o plano de saúde Clean Hour para todos os funcionários, atualização do seguro de vida para os funcionários e treinamento objetivando a qualidade. O diretor Jarbas Esponhos organizou o RH, com promoções para os funcionários, com habilitação para outras funções, planejando inclusive aumento de salários.
foi instituído, Plano Dia do Funcionário, foi instituído pela diretoria, 25 de junho, o Dia do Funcionário, pelo reconhecimento do trabalho realizado, bem como a oportunidade de homenagear os funcionários que se destacaram. Passou a representar importante evento no clube com um número significativo de associados, que compareciam e se divertiam, saboreavam as comidas típicas, com diversas barracas, brincadeiras, desfiles de trajes típicos, com premiações para sinhazinhas e caipiras. Com a falta de recursos financeiros, muitos dos projetos foram realizados à base de criatividade, parceria e doações de associados e de empresas de associados. Hoje já não é admissível administrar um clube do tamanho do Graciosa na base da improvisação. Nossa preocupação foi dotar o clube de recursos financeiros e sistema de informática para a administração, para a nossa gestão e para o futuro. Acredito que com a alteração do artigo 84, nós resolvemos o problema do futuro do clube para sempre. A entrada de um sócio novo deixava um recurso significativo na tesouraria do clube, né? Então essa foi a forma. E hoje tem mais ou menos não vou dizer o preço, mas é um bom patrimônio. Um bom patrimônio. Em maio de 1994, realizamos uma parceria com a IBM sobre o planejamento estratégico e as modernas técnicas gerenciais. Foi realizado na sede do Clube dos Executivos, na Avenida Manuel Ribas, que muito contribuiu para a eficiência da nossa administração, preparando o clube para o terceiro milênio. O evento contou com a presença dos diretores e o programa foi a custo zero. O mundo mudou e as mudanças ocorreram rapidamente. O planejamento financeiro era realizado por trimestre e passou a ser realizado por 2 anos, pela gestão, orientando a diretoria para que as datas com maiores despesas fossem reconhecidas. No Conselho Deliberativo não constava a existência do Conselho Fiscal. Para tanto, eu nomeei a Comissão de Análise Financeira com 3 membros, Evaldo Vita, Clarindo Pegoraro e Antônio Sérgio Guimarães Ligue, todas autoridades na área financeira. Hoje, na reforma estatutária, já tem Conselho Fiscal. A finalidade dessa comissão era de apresentar para o Conselho Deliberativo os balancetes trimestrais e as contas do clube, que passaram a ser auditadas anualmente por empresas de qualidade reconhecida e com credibilidade, para provar ser honesto, mas provar que é honesto. Isso é importante. Gerson Tavares e Augusto Molinari lideraram o programa social, que foi intenso e deixou muitas saudades. O associado Hamilton Leopoldo Glasser foi o representante do Graciosa junto à FECEPAR, Federação dos Clubes Sociais e Esportivos, Recreativos, Culturais e Classistas do Estado do Paraná, que na época contava com 47 clubes filiados. O Glasser foi o nosso representante em diversas atividades, que além da parte social, realizava negociações com a Prefeitura sobre as taxas de IPTU, taxa de iluminação pública, que representou uma grande economia para o clube. O diretor Simval Machado desenvolveu intensa programação com atividades, uma por semana, que não era a cultura do clube, né? Não tinha essa diretoria como já, não tinha nada. Com coral, leilão, concertos de pianos e lançamentos de livros de associados, etc. Para colaborar com o programa comunitário da Prefeitura, o Graciosa Country Club participou da festa da Ordem de Curitiba, com estande montado no Solar do Rosário, gentilmente cedido pela senhora Regina Casilo, com espaço para doces e salgados, cujo trabalho dos diretores, esposas e funcionários conseguiu uma arrecadação financeira que foi entregue para a entidade de cunho assistencial, a Provopar. Com o objetivo de modernizar a imagem do clube, foi realizada uma programação visual tanto nos impressos emitidos, como também nas placas de sinalização, tanto interna quanto externa. Esse trabalho foi desenvolvido pela Sociedade Nani Morte através de sua empresa de design, com grafia moderna e fácil visualização, mais um projeto a custo zero. Ao término da gestão, agradeci aos ex-presidentes, aos companheiros do Flamengo
e de todos os associados que sustentaram minha candidatura antes e durante a gestão. Agradeci à diretoria pelo trabalho e dedicação no dia a dia e aos conselheiros que sabiamente aperfeiçoaram as propostas da diretoria e que prestigiaram os nossos eventos. Para aumentar o número de sócios, de associados, nós temos que aumentar o espaço físico, o espaço de área, não tem chance de aumentar o espaço da área. Então o clube era um clube até nós tomarmos posse, era um clube de golfe e de tênis. O clube de golfe e de tênis jogavam poucas pessoas. Se hoje continuasse com o aumento da frequência, as pessoas entrando no golfe e no tênis, eles iam jogar tênis uma vez por ano, iam jogar golfe uma vez por ano. Então, graças a Deus que as outras atividades, tipo o ginásio poliesportivo, que reúne de 1.000 a 1.100 pessoas por dia, e outras atividades cobrindo a criança e tudo que foi feito de novo, aumentou a frequência do clube. Por exemplo, na nossa gestão, o departamento de futebol tinha 800 crianças na escolinha. Então tem espaço para tudo isso. Então o clube tem direito ainda a crescer muito mais, de oferecer mais coisas ao associado. Tem que fazer um novo estacionamento, porque o estacionamento já está lotado. Tem que criar algumas coisas novas. E temos que primar pela qualidade dos restaurantes. Tem que ser o melhor de todos. Para as pessoas terem vontade de jogar. Muitos associados estão preocupados com o preço mais conveniente, mas a finalidade do Country Club é ser um clube de qualidade, e a qualidade às vezes tem um preço um pouco mais caro, mas tem que ser feito de qualquer maneira. É um privilégio, é uma oportunidade ímpar que a pessoa tem na vida. Por exemplo, para mim foi muito importante profissionalmente, porque já no segundo ano da faculdade, os sócios do clube já eram meus clientes. Então já tinha, por exemplo, no terceiro ano da faculdade, já tinha 2 esposas de secretário de Estado tratando o dente comigo. Meu pai também era dentista, e eu já tinha consultório dele nos horários que ele não trabalhava. Ele jogava golfe todas as quartas-feiras, então quarta-feira de tarde já era meu dia de trabalho. E ele parava de trabalhar às 6 horas, e às 6 horas eu começava a atender meus pacientes. Ainda como estudante, que hoje é proibido, né? Hoje o conselho não permite mais, só depois de formado.